Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, 1º de maio, feriado. Mas nós estamos com você, é claro, para levar as informações de mercado, as informações que ajudam você a realizar os melhores negócios possíveis aqui no Brasil, nos países vizinhos, pelas parabólicas, também pela Claro Net TV, nos canais 190 e 690, na Sky 165 e 565. Você também pode nos acompanhar de qualquer lugar pelo nosso portal sba1.com, é o portal do agronegócio brasileiro. Notícias, informações, destaques, aquilo que você precisa saber está no sba1.com. Tem as nossas entrevistas aqui do Agricultura BR, por exemplo, a participação dos analistas que são diárias por aqui em nosso programa, a transmissão do Agrocanal, do Canal do Boi e a nossa agenda de leilões e a agenda do SBA em destaque para você sempre aqui. Aliás, daqui a pouco tem leilão, a qualquer momento nós vamos ter início de mais um grande evento por aqui e você vai poder realizar bons negócios. Afinal, hoje, 1º de maio, dia do trabalho, é dia de trabalho. Mas continuando, você pode nos acompanhar também pelo Facebook, pelo YouTube. Siga o Canal do Boi nessas mídias sociais. Você vai ter todos os programas ao vivo, passam nestas duas mídias. Aproveita para segui-las, procura Canal do Boi lá, segue no Instagram também. Se você estiver no Paraguai, você pode nos acompanhar pela Neo TV, TV por assinatura. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. Vamos falar então de trigo, começar esse programa falando de trigo, porque Paraná, que juntamente com o Rio Grande do Sul são os maiores produtores do cereal no Brasil, tem uma redução diária de 19% nesta safra comparada à anterior. Os motivos você vai saber agora na reportagem de Mauro Andrade. O norte do Paraná é a primeira região do estado a semear o trigo. E o trigo, considerada uma cultura de risco, seja por questões climáticas ou por questões econômicas de preço. Eu estou ao lado de João Paulo Colofatti, ele é produtor rural que esse ano está apostando no trigo. João, satisfação? Conta para nós. Apesar de todas as dificuldades, você aposta no trigo? Ah, sim, com certeza, Mauro. A gente não pode perder a fé, né, a esperança. A gente sabe que existem os riscos, mas aqui a gente tem um cronograma, né, de seguir com rotação de cultura. E o trigo, além de tudo, ele tem muitos benefícios, né? Ele tem um risco muito grande, um risco climático, mas ele tem muitos benefícios também, né? Quais são esses benefícios? Ele deixa uma palhada muito boa para o soja, uma área limpa, aqui essa área aqui vai ser soja depois, então ele deixa uma área muito limpa de plantas daninhas e uma palhada muito boa com muitos nutrientes que o soja aproveita disso. Então você acaba economizando com herbicidas e outros insumos? Sim, sim, com certeza. Na dessecação do soja isso acaba tendo uma economia. Mas eu acho que o principal de tudo é você ter um cuidado com a lavoura, com o solo, principalmente com o solo, porque ele vai te entregar uma produção melhor. A gente sabe que tem geada, tem chuva na colheita, isso aí pode afetar bastante aí o trigo. Mas a gente tem que continuar acreditando e fazendo a nossa parte que a produção vem boa, se Deus quiser. A gente aqui está fazendo um trabalho nessa construção de perfil de solo, que isso ameniza bastante esses riscos, sabe? Então a gente, nessa última safra, a gente começou um trabalho e já entregou um resultado muito rápido. Tivemos uma média boa devido ao investimento no solo, sabe? A construir o perfil do solo. Ainda tem muito caminho pela frente, estamos só no começo, mas eu fiquei muito surpreso, foi uma surpresa muito boa que o resultado ele veio mais rápido do que eu esperava. Uma safra muito difícil e tivemos bons resultados. Ok, obrigado pelas informações. Obrigado você, mano. Então, olha, eu conversei aqui com João Paulo Colofatti, produtor rural, que não olha apenas para a questão econômica das culturas de inverno, mas sim como plantas melhoradoras do perfil de solo. E isso traz resultado no médio e no longo prazo. De São Jerônimo da Serra, Mauro Andrade.
Agricultura BR de volta e agora para falarmos a respeito da produção de arroz, falarmos como é que vem o estado do Rio Grande do Sul, o maior produtor do país. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Luiz Fernando Siqueira, ele que é gerente da área técnica do IRGA e participa conosco ao vivo pela internet. Luiz Fernando, obrigado pela sua participação. Como é que tem sido esse processo, a colheita do arroz no estado do Rio Grande do Sul? Como que esse arroz começa a ganhar mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer participar, uma satisfação, e eu acho que a cultura do arroz ela tem uma expressão nacional no Rio Grande do Sul muito forte, né? Uma vez que 70% aí de todo o arroz produzido e comercializado no Brasil sai do Rio Grande do Sul, né? É oriundo da produção nossa gaúcha. A lavoura de arroz ela passou esse ano foi um ano bastante atípico, né? Nós tivemos um atraso na época de semeadura muito significativa. Lavouras que teriam que ter sido semeadas em início de setembro, outubro e parte de novembro acabou atrasando essa semeadura e ela avançou até praticamente início do mês de janeiro. E como consequência disso, logicamente, a gente teve um atraso no início da colheita. Se a semeadura atrasou lá no ano passado, em função de todas as chuvas que nós tivemos no mês de outubro, novembro e parte de dezembro, inclusive, isso consequentemente atrasou o início da colheita e a gente está tendo um período de colheita muito difícil nas últimas semanas agora. A gente teve o início da colheita, os primeiros registros lá em início de fevereiro, mas ela realmente atingiu o pico de colheita lá quase final de março, que não é normal num ano normal, onde a semeadura é concentrada mais no mês de outubro até a primeira quinzena de novembro. E, consequentemente, nessas últimas 2 semanas, a gente pegou um período muito difícil de colheita, com poucas janelas de colheita, e tem avançado pouco nessas últimas semanas, a ponto de, no último levantamento que nós fizemos da semana passada, que é realizado todas as quartas-feiras, nós vamos ter um novo agora nessa quarta-feira, a gente não estava nem com 80% da área colhida, ainda faltava 22% na semana passada a ser colhida, e logicamente agora com essas últimas precipitações, onde a gente está recebendo relatos aí de entre ontem e hoje em algumas regiões acima de 200 milímetros somatório. Isso realmente vai ter muitas consequências nessa área que estava para ser colhida ainda. Fernando, e essas precipitações e as informações que o IRGA tem recebido, tem alguma percepção que afeta a qualidade do arroz no Rio Grande do Sul, que isso possa trazer algum impacto em relação ao que está sendo já colhido, né, que já está pronto para colher, e com isso até ter uma redução na oferta do Rio Grande do Sul para o cereal? Nós tivemos um incremento de área nessa safra, que foi bem significativo. Nós tínhamos na última safra, arredondando os números assim, 839 mil hectares, e nós tivemos semeados nessa safra um pouquinho mais de 900.203 hectares com arroz. Então nós tivemos um acréscimo de 60 mil hectares no estado. E logicamente que esse acréscimo está associado muitas áreas que estavam sendo projetadas para serem semeadas com soja, os produtores acabaram optando por semear arroz, uma vez que essa previsão de El Niño ela já vinha há bastante tempo. A gente tinha informação desde agosto que teríamos um período de semeadura um pouco difícil, e lá em janeiro a gente já tinha algumas informações que provavelmente durante o mês de março e abril e até início de maio também teríamos algum período difícil de colheita. E os produtores acabaram optando. Em relação à produtividade, a gente vem acompanhando a média toda semana, a gente tem levantamentos realizados pelos NATs, e a média ela atingiu o pico dela o dia 20 de março. Foi um registro que nós tivemos de média no estado, caindo essa média semanalmente. Claro, muito em função dessas lavouras mais do tarde, o potencial produtivo acaba sendo menor, porque o arroz, na verdade, ele demanda muita luz lá na fase reprodutiva, e quanto mais a gente se afasta dos períodos de maior disponibilidade de luz, logicamente a gente passa a ter um menor potencial produtivo dessas áreas. E ela vem caindo semanalmente, e agora a gente tem mais esse advento
dessa precipitação muito intensa, que logicamente vai trazer acamamento, vai ter muitas áreas que ainda estão por ser colhidas que vão ter problema com enchente, principalmente na região central do estado, que era a região mais atrasada na colheita, e logicamente isso vai ter consequências na produtividade e também na qualidade. Até então, a qualidade das lavouras que estavam sendo colhidas, a gente não tem registros de muita perda de qualidade. As lavouras se mantêm com a produtividade média, não é um ano de excesso de produtividade, recorde de produtividade, mas também não estava sendo um ano assim de médias extremamente baixas, como já tivemos nos anos de El Niño registros de médias extremamente baixas no estado. Então, ela vinha se mantendo como uma safra média. Vamos ver o comportamento agora após essa chuva. Ainda é cedo para a gente tirar alguma conclusão, mas no decorrer aí da semana a gente vai passar a ter mais informações do que realmente ocorreu e como está esse arroz que ainda falta a ser colhido. Pensando aí nesse arroz que ainda falta ser colhido e os dados de campo para mensurar os efeitos da menor luminosidade, maior efeito dessa chuva toda que cai sobre o Rio Grande do Sul, os números em relação à estimativa de produção que o IRGA trabalha, que os outros organismos do Rio Grande do Sul trabalham, ele vai sendo mantido ou você já pensa em alguma espécie de revisão? A gente vai ter que fazer uma avaliação agora pós-chuva. A gente vinha acompanhando e a gente comparando as duas últimas safras, que foram safras recordes no estado, a gente tinha a percepção que esse ano a gente teria uma produtividade menor, porém o volume de arroz produzido ia ser muito próximo da safra passada, em função desse aumento de área dos 60 mil hectares que a gente tem a mais. Agora, após esse evento forte de chuva que nós tivemos, a gente vai ter que dar uma avaliada, porque a gente não sabe ainda bem o resultado de todas essas chuvas que ocorreram entre ontem e hoje, principalmente, e que ainda tem previsão para ocorrerem amanhã. A gente já sabe que tem algumas regiões que já está começando a aparecer enchentes, isso certamente vai trazer prejuízos, e a gente vai ter aí a semana inteira para fazer essas avaliações, e aí realmente ter uma noção mais exata de que impacto teve nesses outros 20% que ainda faltavam a ser colhidos. A gente tinha no último levantamento 78% das áreas colhidas. Porém, a gente tinha a região central do estado, ainda tinha um percentual bem maior. A região central do estado, no levantamento da semana passada, estava com apenas 60% da área colhida. Aí as regiões mais adiantadas, como Fronteira Oeste, a planície costeira, a zona sul, já estavam todas acima de 80% colhido. E casualmente a região central do estado, que tinha apenas 60% colhido na quarta passada, parece ser a região mais atingida pela enchente, uma vez que as lavouras estão mais próximas à proximidade dos rios, né? E certamente a gente vai ter um impacto nessa área, mas que ainda é muito cedo e até quase irresponsável estimar algum prejuízo provocado. Mas certamente vai ter prejuízo. Olha, e se o clima tem afetado duramente a produção de arroz no Rio Grande do Sul, o feijão também no estado do Paraná e o seu processo também de colheita vai sendo afetado pelo clima. E para saber o que está acontecendo por lá, nós vamos conversar agora com Marcelo Líders, do IBRAF, que participa conosco ao vivo pela internet. Marcelo, obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E como que tem sido o desenvolvimento dessa lavoura no Paraná, que é fundamental na produção de feijão no Brasil, o que tem acontecido no estado que tem trazido impacto negativo para a colheita do feijão? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, prazer, obrigado pela oportunidade. Eu ouvi aí sobre a matéria anterior sobre o arroz, né, e o arroz sofre bastante mais lá no Rio Grande do Sul com excesso de chuvas, o volume de chuva lá é maior. Nós tivemos na região aqui, principalmente de Pato Branco, alguma coisa como 20% a mais de chuvas durante o mês de abril,
Isso já, dependendo da fase da lavoura, a gente sabe que prejudica. Você tem alguns tratos culturais que não são feitos quando você tem esse tipo de situação. E o que preocupa é que continuam aparecendo, né, dadas as chuvas agora na época da colheita, grãos manchados, grãos com algum percentual de brotados, o que faz com que o produto fique totalmente depreciado, né, no seu valor. E existe expectativa para os próximos dias de que nós tenhamos a continuidade das chuvas, em alguns momentos esparsas, num lugar ou no outro, mas de maneira geral não é um ambiente propício para o desenvolvimento de uma cultura como o feijão, ainda que boa parte esteja aí por colher no mês de maio. Marcelo, isso então, essa chuva, esse fator climático, tem no momento retirado qualidade do feijão. Isso já afeta a produtividade, aquela expectativa, né, o potencial da colheita no estado do Paraná? Segundo a Secretaria da Agricultura, a expectativa de algumas regiões importantes esse ano, com uma grande área plantada, como é o caso do Sudoeste, tinham ao redor de 2.000 quilos de produtividade estimada. É bem provável que nós tenhamos, sim, uma redução nessa produtividade, em função de que, como eu comentei, os tratos culturais foram diminuídos aí nos últimos dias. Isso vai afetar a produtividade daquilo que vai ser colhido no próximo mês. Você tem parte do feijão com uma maior quebra, né? A quebra vai significar o quê? É um produto que não tem uma destinação que objetiva o feijão, né? O consumo humano. Quando muito, vai para alguma fábrica de ração. Então, acaba impactando, né? Em última análise, impacta sim na renda do produtor, ainda que como Estado, né, como provedor de feijão, nós tenhamos a expectativa de ter ainda assim um bom volume, porque o volume total que estava previsto era recorde de todos os tempos. Mas essa quebra vai afetar, sim, em algum grau esse recorde, mas afeta mais a vida e o dia a dia desses produtores. Marcelo, e toda essa situação, esse cenário que você acabou de nos trazer aqui no canal do Boi, como é que ele vai refletir no mercado? Aí estou falando de oferta, né? E você citou essa expressão, né? O Paraná é um provedor de feijão brasileiro. Como é que isso vai refletir no mercado, tanto para o consumidor quanto para o próprio produtor de feijão? Fabiano, eu acredito que para o produtor é um desestímulo, né? Lógico, ele todo o esforço de conduzir as lavouras até perto da colheita, e aí ele não tem o volume necessário ou a qualidade necessária para pagar todas as contas e rentabilizar aquele investimento que ele fez. Esse desestímulo acaba vindo em forma de menor área de plantio no ano que vem, né? Um desânimo com respeito, quando não é o risco climático, é muitas vezes o risco de mercado, porque tem excesso e derruba o preço. Então, no médio prazo é que a gente acaba vendo isso ser refletido no preço para o consumidor num volume menor. Imediatamente, o que acontece é que os poucos e raros lotes de feijão excelente que aparecem, esses vão ficar bastante díspares nos preços com esses feijões mais fracos. Então, vai ter uma diferença muito grande lá na prateleira de preço para aqueles consumidores que fazem questão de buscar ter, né, no seu prato, para a sua família, o melhor dos melhores do feijão. Para o restante da população, significa que nós teremos aí um feijão que não tem uma aparência tão boa, mas nutricionalmente ele vai cumprir a sua função. Então, até agora, nós diríamos que o maior impacto das chuvas, pelo menos das chuvas durante o final da metade de abril até agora, o maior impacto é na percepção de qualidade, né, na aparência do feijão. Mas ela pode vir a se transformar, sim,
numa perda de produtividade bastante importante. Nós temos que ir acompanhando o que acontece nos próximos dias, observar as lavouras que vão ser colhidas e que tiveram os tratos aí recomendados, né, da cultura diminuídos. Alguns tiveram 20% a menos de aplicações do que seria recomendado, outros 30% a menos. Então vamos observar o que vai acontecer na prática depois, na produtividade dessas lavouras. Marcelo, tem um fator que está muito ligado à produtividade. Nós vimos em sequência diversos levantamentos de safra da Conab trazendo um quadro extremamente ajustado da oferta e da demanda por feijão no Brasil. No relatório, levantamento apresentado neste mês de abril, teve ali uma correção, trouxe um pouco mais alto a estimativa de produção de feijão no país. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: primeiro, se você acredita nesta possibilidade. A gente teve um começo de ano com alguns feijões com preços muito interessantes, isso pode ter motivado semeadura de feijão, e se, na verdade, esse quadro não representa mesmo estabilidade mesmo entre oferta e demanda, uma situação ali muito ajustada, na verdade, para esse cenário no Brasil. Olha, nós observamos, Fabiano, que as instituições públicas que fazem esse tipo de verificação, primeiro que eles fazem tudo por estimativa, por projeção, não por um levantamento direto no campo mesmo. Quanto à questão do volume total, é a forma de transmitir a notícia. Então, eu busco acalmar o consumidor e o mercado dizendo que eu vou ter mais do que o ano passado, por exemplo. Só que 180, 190 mil toneladas a mais são de feijão preto, um pouco a mais de feijão calpi, né, o fradinho. Esses dois feijões juntos detêm o consumo de mais ou menos 45% do mercado, o total desses dois feijões juntos. No feijão carioca, que é aquele que é o mais consumido no Brasil, né, tirando aqui os estados do sul, já do Paraná para cima, o consumo prioritariamente é de feijão carioca. Esse feijão não mudou nada, esse feijão continua com uma perspectiva de fechar o ano com um volume menor do que o ano passado. Quando que isso pode mudar? Bom, vai depender muito de um dado que nós temos dificuldades de levantar, que é quanto da área irrigada vai aumentar em relação ao ano passado. A área absoluta, né? Nós tínhamos uma área irrigada ano passado, não só de feijão, mas a área total irrigável, e esse ano nós vamos ter uma área maior. Essa área maior pode estar tendo a produção de feijões. Então, será que essa área maior vai poder afetar o total do feijão colhido no Brasil? Só vamos saber mais à frente. Também a questão das opções que o produtor, normalmente, aquele produtor tradicional de feijão irrigado, as alternativas que ele tem e se ele vai decidir pelo feijão ou vai decidir por uma outra cultura. Então, eu diria que, do ponto de vista do consumidor, não há maiores ou grandes problemas de abastecimento, pelo menos dentro desse ano. Do ponto de vista do produtor, o produtor da terceira safra precisa levar em consideração sempre que é muito provável que, no momento da colheita, não importa quanto seja muito menos ou um pouco menos do que o ano passado, por exemplo, você vai ter um momento de concentração de oferta, principalmente nos meses de setembro, outubro. É quando concentra a colheita de feijão irrigado. Naquele momento, os preços podem cair, e aí o produtor precisa estar já de antemão trabalhando já as alternativas que ele tem de armazenagem e também da possibilidade dele carregar financeiramente esse estoque de feijão para comercializar mais adiante. A seguir no Agricultura BR, vamos falar de mercado de soja, também das chuvas que vão prejudicando soja e arroz no Rio Grande do Sul. São assuntos de logo mais no próximo bloco do Agricultura BR.
O assunto agora é clima aqui no Agricultura BR e não poderia ser diferente. A gente fala sobre as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, os prejuízos que tem trazido de ordem urbana, social e também na produção agrícola. Está em prejuízo, tanto a produção de soja quanto a de arroz lá no Rio Grande do Sul. Quem fala sobre a previsão aqui no Agricultura BR é Débora Oliveira. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde a todos. O excesso de chuva no Rio Grande do Sul tem provocado estragos. Cidades como Lajeado e Segredo estão recebendo mais de 150 milímetros diários. Este mapa aqui mostra a condição hídrica do solo para a colheita da soja. E como podemos observar, o Rio Grande do Sul está com baixa restrição de desenvolvimento. Ou seja, o alto volume de chuva em um curto prazo tem prejudicado a colheita e deixado o solo muito saturado. E a expectativa para os próximos dias ainda é de muita chuva no sul do Brasil. Nessas áreas em roxo aqui do mapa, são esperados mais de 250 milímetros. Então, mal vai haver tempo para o escoamento, prejudicando o avanço dos trabalhos da soja e também do arroz. Em contrapartida, boa parte do Brasil Central vai seguir ali com aquelas pancadas irregulares, como é o caso do Sudeste, também do Centro-Oeste e ainda o interior do Mato Piba. Esse clima mais seco nessas regiões vai permitir o avanço tranquilo das atividades de colheita, isso dos cultivos de grãos, também de café e cana-de-açúcar, mas pode prejudicar o milho segunda safra devido ao quadro de restrição hídrica. Inclusive, neste outro mapa aqui, nós vemos esta condição do solo, só que agora para o milho primeira e também segunda safra. E é aquilo que já vínhamos falando. Boa parte do Centro-Sul está há vários dias sem chuva. E quando chove, é de maneira pouco significativa, ou seja, insuficiente para reverter este quadro de déficit hídrico, que deve persistir e atrapalhar ainda a cultura. Por fim, nós falamos da faixa mais ao norte do Brasil, onde a chuva vai seguir irregular. A região do Cealba, que é a união entre Sergipe, Alagoas e Bahia, terá acumulados de até 40 milímetros, que vão beneficiar ali a semeadura do milho terceira safra. Fabiano, e esses foram os destaques de hoje. Eu volto com você. Obrigado, Débora. Uma boa tarde a você. E nós vamos conferir agora cotações de mercado. Falamos agora a respeito da Argentina, porque os movimentos de greve que tem por lá, em protesto a algumas decisões e também a leis que o governo federal tenta aprovar no país vizinho, tem mexido e bastante com o mercado. A chamada ônibus deve realmente passar, deve conseguir ter aprovação. Nós tivemos, logo no começo da manhã, a confirmação de uma vitória importante na Câmara dos Deputados da Argentina pelo presidente Milei e agora deve seguir para o Senado. E algumas dessas decisões têm afetado, pelo menos têm trazido uma série de reclamações e paralisações por funcionários do setor petrolífero, pelo setor de produção de grãos, de oleaginosa, também de estudantes. Essas informações estão de acordo com o jornal argentino La Nación, que vem trazendo aí esse levantamento do que vem ocorrendo por lá, e o país está bastante comovido neste momento por conta das votações que aconteciam, inclusive, agora há pouco, neste momento. Seguimos falando a respeito de mercado de soja, porque esta situação na Argentina chegou a afetar os negócios com o complexo soja na Bolsa de Chicago, trouxe ali algumas preocupações, principalmente por conta dos embarques de São Lourenço, também de outras províncias da Argentina, a própria província de Buenos Aires. Mas para falar a respeito do mercado da soja, nós vamos conversar com Ronaldo Fernandes, que participa ao vivo pela internet conosco nesta edição de Agricultura BR. Ronaldo, esse impacto, né, da questão social na Argentina,
Argentina tem tido uma série de tentativas de mudança para tentar salvar o país ali de uma bancarrota já declarada, um país que tem uma dívida extremamente grande, não consegue arrecadar. Mas como que isso tem afetado o mercado da soja ou do complexo soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, muito obrigado. Você colocou bem aí as situações que estão levando às razões de greve, mas é importante a gente lembrar que a Argentina ela é um país que tem costume com greves. Ano passado a gente viu várias greves do setor dos caminhoneiros, não é a primeira vez que se fala em greve no setor portuário. Dessa vez é uma razão diferente. O governo Milei está fazendo ali a tentativa de reformas mais rigorosas, se fala até em aumento de imposto em salários mais altos. É uma reforma laboral, né? Laboral, na verdade, que quer atingir ali os mais ricos no sentido de ganhos e acaba pegando ali vários setores portuários. Mas particularmente eu não acredito que todo o impacto que a gente tem visto de forma negativa em Chicago, na soja, está olhando exclusivamente para a greve na Argentina. Essa greve ela deve seguir pelo menos até sexta-feira agora, dessa semana, mas a gente sabe que de uma forma ou de outra ela vai ter uma paralisação. A gente já teve greves na Argentina mais extensivas, que tiveram impacto por mais tempo. Essa não está com cara de que vai se estender mais do que a gente tem uma semana, 2 semanas de greve já. Eu acredito que o mercado está olhando muito para o óleo de soja, especificamente hoje. A gente tem um ritmo muito mais desacelerado de exportação do óleo de palma na Indonésia, na Malásia. O óleo tem caído bastante, mais de 3% de queda, e aí o óleo de soja vai acompanhando e a soja ela vai acompanhando. Vale lembrar também que a gente tem um feriado muito grande essa semana. Aqui no Brasil é só na quarta-feira, e feriado no meio de semana a gente já sabe como que funciona. O trânsito hoje aqui em Goiânia já está um caos, porque se tem uma debandada muito grande, ou seja, as pessoas estão emendando o feriado, e isso não é oficial. O feriado oficial no Brasil é só na quarta, mas na China é oficial. O feriado lá é até sexta-feira. Então a gente tem a ausência do maior comprador do mercado, a gente tem uma queda muito severa no complexo, o óleo de soja está caindo bastante por causa do óleo de palma. Então acredito que o mercado de soja, Chicago especificamente, está olhando muito mais para essa situação do que para a situação da greve. Não quero minimizar, acho que a greve sim é importante, acho que a greve pode causar um impacto, mas não acredito que seja na tendência, Fabiano, eu acredito que seja pontual. Vai resolver a greve e logo volta tudo à normalidade. Agora o interessante, a gente aproveitar essa situação, é olhar a relação China e Argentina. Mais importante do que a greve está acontecendo hoje, eu diria que é a presença da ministra das Relações Exteriores da Argentina na China. Essa semana a gente tem uma visita da Argentina na China, num momento em que a relação não está muito boa. Desde março desse ano, de 2024, a China ela perdeu o posto de segunda maior parceira comercial da Argentina. Sempre é o Brasil, primeiro lugar, o representante comercial mais importante para a Argentina é o Brasil e depois é a China. Em 2019 para cá, a Argentina pegou com a China mais de 19 bilhões de dólares em empréstimo, tanto que o Fernandes chegou a falar, olha, a gente está criando a Argentina, a China e a Argentina ali como parceiras irmãs, e a Argentina ela fica muito dependente economicamente da China. De março para cá, essa situação muda. O governo Milei começa a cortar relações com a China, e até um dado interessante, quando foi divulgado o balanço do trimestre da China, a China ela caiu as suas importações em 34%, ou seja, ela comprou 34% menos no primeiro trimestre do que ela havia comprado no ano passado, e coincidentemente a Argentina vendeu 24% menos das suas exportações para a China. Então a relação China e Argentina, que é o foco agora, que a gente vai ter que ficar olhando de perto. A ministra das Relações Exteriores está lá, porque a Argentina ela sempre comprou armamento, sempre teve ali a China como a sua referência para comprar poder bélico, e agora, recentemente, a Argentina compra uma série de caças dos Estados Unidos, e Pequim não gosta disso. E aí a ministra das Relações Exteriores está lá para apaziguar, para tentar voltar uma relação harmônica, porque agora o presidente Milei sabe que as suas exportações vão estar na mão da China. Ele precisa voltar à sua parceria com a China para vender soja, para vender milho, para vender farelo. Então eu acredito que esse momento de China num feriado muito grande,
o óleo de palma caindo bastante, que acaba puxando o óleo de soja, representa, e sobretudo o clima nos Estados Unidos, tem um peso muito maior do que a greve. Então, de novo, Fabiano, eu não minimizo a greve, mas eu também não coloco ela como um ponto de impacto à tendência. Eu acredito que é pontual, logo se resolve e logo a gente volta a olhar para outras coisas. Muito bem, Ronaldo, um ponto de vista muito interessante sobre esse aspecto da relação da China com a Argentina. E você citou os Estados Unidos, né, dentro dessa relação, e o presidente Milei se aproximou, está tentando se aproximar mais de lideranças norte-americanas, e é justamente numa semana em que domingo fechou com boas chuvas no final de semana lá nos Estados Unidos. Isso permitiu um avanço para a semeadura do milho, que chegou a 27%, soja chegando a 18%, bem acima do que era no passado, do que a média, está dentro daquilo que era esperado. Como é que essa safra norte-americana, e falando especificamente de soja, como é que essa safra norte-americana, com o avanço que ela vem tendo, né, e as especulações que essa safra nos traz, tem influenciado no mercado, um mercado que tem vários outros atores, como esses que você citou agora há pouco? Você falou um ponto muito interessante. O avanço desse plantio lá nos Estados Unidos, ele é o segundo maior da história em ritmo de velocidade. Um dos plantios mais rápidos foi em 2021, e agora, para este período, a gente está na semana 17, a gente acabou a semana 17. Se você pegar o calendário e for contar as semanas, a gente agora entra dentro da semana 18. Sempre se começa a plantar soja na semana 13, aliás, na semana 18, na semana 17, esse ano se começou na semana 15. Os 2 últimos anos também se começa na semana 15, mostrando que o ritmo de plantio dos Estados Unidos, dos 3 últimos anos para cá, mudou. Está muito mais antecipado. Claro que é quando o clima permite, mas os 3 últimos anos para cá está bem mais antecipado. E esse plantio de 2024, ele só não está mais rápido que o plantio de 2021, ou seja, todas as condições favoráveis para uma boa janela. E o clima também, embora as chuvas aconteceram, não causou atraso, está permitindo um ritmo favorável. Então, olhar para o clima dos Estados Unidos, não temos um momento preocupante. Pelo contrário, a gente tem indícios de que vai ser favorável para uma boa produção. Agora, é interessante pontuar o seguinte: daqui até julho, sobretudo, junho, julho, que a janela está muito antecipada, clima é um eletrocardiograma. Hoje a gente tem uma condição favorável, cai, amanhã vai ter uma condição adversa, sobe, então não está nada definido. O desenho que nós temos hoje é um plantio favorável, é um ritmo muito acelerado, 18%. Ano passado a gente tinha para esse período 16%. A média para esse período é 10%. Então o mercado já espera que os Estados Unidos vá conseguir plantar bem. A gente está olhando muito para a relação, aí impacta um pouco mais no milho, do trigo, porque você tem quase 70% da área de trigo localizada ali nas grandes planícies. E as grandes planícies, elas estavam sofrendo muito com o clima seco. É o que você tem assim, pensa o mapa dos Estados Unidos como se fosse uma mão. E as grandes planícies pegam aqui quase de fora a fora, e a soja e o milho está aqui mais ou menos no meio, no centro-oeste ali. E até essa região das grandes planícies que estavam sofrendo lá, acabam tendo, desde o final de semana até hoje, maior volume de água, uma umidade melhor, então isso vai fazendo que o solo fique... O solo americano, ele é bem diferente do solo brasileiro, ele acaba tendo uma absorção, uma retenção maior de umidade, então essas chuvas que chegam agora, elas não têm um impacto só pontual, elas acabam também tendo impacto a longo prazo. Então isso, Fabiano, coloca para a gente uma preocupação muito grande com Chicago, porque a gente tem alguns pontos que vão impactar Chicago. Você tem, sobretudo, a safra americana, que está agora num ritmo acelerado, que tem indícios de um bom desenvolvimento, que o clima até agora não apresentou nada adverso. A gente sabe que pode mudar, por exemplo, para essa semana já tem alerta de tempestade, com tornado, com granizo. Então, chuva demais no sentido de violência pode prejudicar também, mas a gente vai ter que esperar para saber o que vai se concretizar dessas chuvas. Mas você tem, por outro lado, dentro dessa semana especificamente, a ausência do maior comprador, e você tem também, olhando para a Argentina, que não tem jeito, a Argentina agora é a bola da vez, também está colhendo. A Argentina já está com 25% de área de soja colhida, e o grande ponto é, o que a Argentina vai ofertar para o mundo de soja in natura? A gente sabe que eles vão
ofertar muito óleo, vão ofertar muito farelo, e do ponto de vista do óleo é preocupante porque os Estados Unidos também está com grande aumento de oferta, então os Estados Unidos está colocando muito óleo no mercado, a Argentina vem agora com a sua colheita que deve aumentar também a sua oferta de óleo, farinha de soja, os Estados Unidos também está colocando um maior volume de farinha, a Argentina vai colocar, mas o ponto que a gente vai ficar monitorando de perto é saber o que a Argentina vai vender de soja in natura. Por que eu estou falando isso? O maior volume de soja que a Argentina vendeu foi em 2019, que eles venderam lá 10 milhões de toneladas. É muito pouco. A média que a Argentina vende de soja é de 5 a 6 milhões de toneladas por ano. Só que o que é o problema que impacta aqui no Brasil? Ano passado, eles venderam menos de 2 milhões de toneladas. Por causa da quebra, a gente já acompanhou aquilo tudo. Então, esse ano, a Argentina ela vai retomar pelo menos 4 milhões a 5 milhões de toneladas de soja, que ela não tinha vendido no ano passado, que ela vai vender esse ano. Esses 4 milhões vai impactar onde? No Brasil ou nos Estados Unidos. E pelo nosso ritmo de exportação, que nós fechamos abril, pelo que o line-up está nomeado agora para o mês que vem, a gente já tem visto uma diminuição no ritmo de exportação da soja brasileira. Então, o Brasil, esse resto de semestre, segundo semestre, ele vai ficar muito na mira da concorrência da soja americana, da soja argentina, num momento em que a China não está conseguindo ter a mesma absorção de demanda. Para te devolver, nunca se tem dúvida quanto à demanda. No momento surge uma especulação, mas uma coisa que é quase certa na análise é você saber que a demanda ela sempre vai tomar aquele volume costumeiro ou aumentar. Esse ano está diferente. Esse ano o mercado está colocando uma dúvida sobre o poder de consumo da China, porque a margem de carne deles vem de vários anos negativa. Foi agora em março que eles conseguiram colocar a carne em margem positiva, porque eles reduziram o seu rebanho, estão matando matrizes. E aí o mercado está entendendo o seguinte: para a China continuar com a margem positiva de carne, ela vai ter que continuar reduzindo o seu rebanho. Se ela reduz o seu rebanho, é menos consumo de soja, menos consumo de milho. Ela aumentou muito a compra de sorgo, ela aumentou muito a compra de trigo. Então não é de hoje que os produtores de carne na China estão tentando fazer substituições por culturas mais baratas. Então isso é um ponto que coloca Chicago em risco. Toda essa situação da demanda chinesa, a oferta argentina e a produção dos Estados Unidos agora. Então a gente acredita que Chicago não tem mais força para voltar para os 12 e vai tentar ali com muita resistência se manter pelo menos a 11 dólares por bushel, mas tem tudo para vir abaixo. Agora, o ponto que tem a esperança e a expectativa de que a nossa soja, no mínimo, não caia muito, é o dólar, né, Fabiano? Ronaldo, só para encerrar rapidamente, com um cenário como esse, com esse desenvolvimento que há na lavoura norte-americana e ainda a oferta que nós vamos ter da safra atual da Argentina, como é que fica essa comercialização brasileira, que deve ter aí uns 65, 70 milhões de toneladas de soja ainda para negociar da safra atual? O nosso ritmo de comercialização, abril foi um mês muito impactante para se olhar disso, porque o nosso ritmo caiu muito de novas vendas. Não parou, não está o mercado travado, não. Isso vai causando uma preocupação, sobretudo para o segundo semestre, porque é o seguinte: a gente tinha uma visão de que o segundo semestre ia estar mais enxuto, porque as exportações elas aceleraram muito no primeiro semestre. Em dezembro saiu muito negócio, janeiro saiu muito negócio, mas abril deu para a gente um novo cenário, trouxe um ritmo muito mais desacelerado. E não é só por falta de oferta, não é o produtor segurando, é de fato o comprador mais reticente, esperando para ver o que vai acontecer. Então, o que eu coloco aqui de ponto de atenção para quem tem soja para vender e para quem está querendo guardar essa soja, é olhar para o preço porto. A gente tem uma paridade de exportação que ela tinha encostado no 130 no porto para o disponível. 130 lá no porto, no nosso ponto de vista aqui, é um nível interessante para se pensar em venda. Então, se a gente for pegar os preços de agora, a gente já não tem mais 130 no disponível. A gente tem ali na casa de 127 para maio, a gente tem na casa de 128 para junho. Mas quando a gente olha o preço soja para julho, onde o preço tá onde o prêmio está um pouquinho melhor, está perto de 30 positivo, a gente tem soja no porto na casa de 132 a 133. Então, eu falaria para quem precisa vender soja, olhe para o preço porto
tira ali, desconta o frete para a sua região. Sempre que o preço porto estiver acima de 130, eu acredito que é um ponto interessante de venda, porque nós vemos muita resistência do preço soja vir assim, continuar acima desses 130. E o ponto que está dando essa margem não é nem Chicago e não é nem tanto prêmio, é sobretudo o dólar. E aí, para te entregar, para finalizar, Fabiano, amanhã é feriado no Brasil, mas é importante o produtor ficar muito atento nos noticiários, porque a gente tem reunião do Fed. O Banco Central dos Estados Unidos vai dar ali para o mundo um norte sobre a taxa de juros americana. E dólar é taxa de juros na veia. O que movimenta o dólar acima de qualquer coisa é a taxa de juros dos Estados Unidos. Sempre que você vê o dólar subindo mais de 1% ou caindo mais de 1%, você pode olhar que em 99% das vezes é porque houve alguma alteração na taxa de juros, alguma alteração na expectativa dos juros dos Estados Unidos, como hoje. Hoje se acredita que agora se esperava um corte em setembro, agora esse corte não se acredita mais que vai ter corte em setembro. Então amanhã tem reunião do Fed, o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, vai entregar ali algum norte para o mercado sobre o que vai acontecer com a taxa de juros dos Estados Unidos, vai movimentar o câmbio e pode gerar oportunidades de vendas a depender do que ele falar. Então, acredito que o dólar vai ser o grande responsável por manter os nossos preços, mas o dólar não tem costume de deixar muito tempo pensando, não. Ele geralmente causa ali alguns momentos de oportunidade e logo ele volta para um canal de conforto. A gente viu, sair de 5,20 para 5,10, agora tentando voltar de novo para o 5,20. Então, ele vai gerando esses momentos de oportunidade. Mas não é para ficar pensando muito tempo, senão essa oportunidade volta e isso que vai impactar o preço no porto, está perto de 130 ou acima, Fabiano. Olha, esta quarta-feira é de muita lentidão nos negócios. Aqui no Brasil não há mercado. Na China, por exemplo, o feriado começou nesta quarta-feira e segue, só voltam a ter operação na segunda-feira, então estende-se bastante esse feriado lá na China. Estados Unidos também tem feriado, só que a bolsa abre no pregão eletrônico. Você vai acompanhar conosco agora como é que vem soja em Chicago. A operação é de pouca liquidez, mas soja sobe neste momento, com maio a 11 dólares 54 centes mais 7 o bushel, alta de 0,80%, julho 11 dólares 68 centes mais 8 o bushel, com alta de 0,51%, agosto 11 dólares 70 centes mais 3 o bushel, alta de 0,36% e setembro 11 dólares 59 centes o bushel, com alta de 0,19%, recuperando um pouco daquilo que perdeu nesta última terça-feira, que foi realmente pesada, quedas fortes para óleo, para soja, que acabaram jogando lá para baixo os valores, como você acabou de conferir aqui no Agricultura BR, ainda que tenha recuperação hoje. Falamos agora da Secretaria de Agricultura lá do estado de Goiás, que conseguiu recuperar R$4.500.000 em sonegação numa operação chamada Safra, que visa lidar com sonegação de impostos nas negociações com grãos no estado. Quem fala sobre este assunto no Agricultura BR é Ana Paula Bellini. A operação percorreu rodovias nas principais regiões produtoras de grãos em Goiás. Mais de 7.000 caminhões foram abordados durante a fiscalização. Com certeza é o momento mais adequado, porque é aquele em que trafega a maior parte dos caminhões contendo soja e milho, né? Que são as grandes colheitas do estado. Então, a operação foi estrategicamente montada para acontecer no mês de março. Houve cerca de 3 meses de preparação para que essa operação acontecesse. Com a operação, os auditores fiscais apreenderam 2.625 toneladas de milho e 3.733 toneladas de soja, produtos que estavam sem o imposto devido. Além disso, também foram identificados em estoque nas propriedades rurais mais de 4.300 toneladas de grãos. 80 empresas de fachadas também foram descobertas.
A Operação Safra foi realizada durante todo o mês de março e, de acordo com a Secretaria de Economia do Estado, mais de 4,5 milhões de reais em sonegação fiscal retornaram aos cofres públicos de Goiás depois da operação. Esse tipo de operação é importante, em primeiro lugar, porque ele representa um combate à concorrência desleal, né? Então, a gente estabelece uma cultura no Estado de que é preciso pagar o imposto e de que é preciso que as condições de concorrência sejam mais uniformes, né? Mas, por outro lado, esse recurso ele é também um recurso importante para o financiamento do orçamento do Estado. E esse orçamento, a gente sabe, se converte em bens e serviços para a população. Além da operação, a Secretaria de Economia também conta com o monitoramento em tempo real, o Infotrânsito. Por meio de 1.000 câmeras espalhadas em todas as regiões do Estado, o sistema informa dados e alertas para os auditores fiscais. Então, os principais dados é a placa do caminhão. A partir da placa do caminhão, a gente cruza para ver se aquele caminhão tem nota, não tem nota, quanto tempo que tem que aquela nota foi emitida, se tem manifesto, se aquela carga está cobertada. E nós também temos balanças dinâmicas espalhadas pelo Estado e nós fazemos o cruzamento do peso daquele caminhão com o peso declarado na nota. De acordo com a Secretaria, a operação deve ter novos desdobramentos, o que deverá aumentar o valor da arrecadação. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Está aí a iniciativa lá no estado de Goiás para lidar com a recuperação desses recursos que, de acordo com as secretarias, está envolvido em sonegação de impostos. Você vai acompanhar conosco as cotações de mercado para milho agora. É o fechamento desta última terça-feira, já que hoje é feriado. Você acompanha como é que fechou o referencial para milho no mercado físico nacional. Lembrando que no mercado futuro, na B3, a posição de maio recuou bastante no acumulado de abril. Teve uma queda de 3,65% nesta posição, mostrando ali uma desvalorização forte para o cereal no Brasil. A seguir no Agricultura BR, você vai conferir as informações finais desta edição do Agricultura BR, que vai para o intervalo comercial e volta já. E grupos de trabalhos das principais economias do mundo estão em Brasília para conhecer o sistema de produção agrícola do Brasil e armazenagem também. Eles visitaram também as instalações da Superintendência da Conab e quem acompanhou essa visita foi Flávia Rabelo. Grupos de trabalhos das principais economias do mundo visitaram o armazém da Conab aqui em Brasília. A Conab possui 64 unidades armazenadoras em todo o país. A unidade de Brasília possui 25.700 toneladas para armazenamento e a maior fica no estado do Paraná. Segundo a Conab, essa estrutura é muito eficiente e não requer energia para escoar o produto armazenado. As agendas do G20 devem congregar cerca de 200 delegados por encontro, debatendo os temas relacionados ao Fórum das maiores economias do mundo. Eu acho muito interessante entender como funcionam os programas desenvolvidos pela Conab e pelo governo brasileiro para ter essa intervenção nos mercados, para apoiar os pequenos produtores e aliviar a pressão dos preços e da disponibilidade dos grãos e outros produtos quando tem problemas. Então, é muito interessante entender esse funcionamento. Tem algumas coisas parecidas com o sistema que a gente tinha no passado na União Europeia. E eu acho interessante, a gente até tinha ideia de desenvolver uma cooperação talvez pensar numa cooperação entre a França e a Conab, para fazer intercâmbio, pensar
e trabalhar também, por exemplo, sobre as metodologias para avaliar os preços nos mercados, esse tipo de coisas que eles fazem que a gente faz também, e com certeza tem coisas interessantes para falar e pensar sobre esse tipo de assuntos. Foi justamente o protagonismo do Brasil, presidindo o G20, que permitiu que o assunto da agricultura familiar, o combate à fome, a mecanização da agricultura familiar com sustentabilidade está na agenda do G20. E uma das visitas que a representação dos 20 países fizeram foi na Conab. Aqui nós estamos apresentando para a delegação uma das unidades armazenadoras do Brasil, que são 64 a nível nacional. Aqui também funciona a Superintendência do Distrito Federal. Toda essa estrutura aqui, 122 mil metros quadrados, atende 32 cidades aqui do entorno, e nós podemos colocar e informar para a delegação as várias políticas que a Companhia Nacional desenvolve para a agricultura empresarial, para o agronegócio, mas também para a agricultura familiar, para a sociobiodiversidade, todas as ações que a Conab faz para pequenos, médios e grandes. De Brasília, Flávia Rabelo. Com essas informações, eu vou encerrando essa edição do Agricultura BR. Nós voltamos amanhã em todas as nossas edições. Hoje, às 16 horas, não tem a terceira edição, porque dentro de instantes nós vamos ter o início do leilão Tabapuã JLT aqui no canal do Boi. Em instantes, direto de Uberaba, ao vivo, você vai ter essa grande oportunidade de negócios. Então, continue conosco. Daqui a pouco o leilão está no ar, a gente vai acompanhando por aqui. Bons negócios, bom feriado e até amanhã.